Então, dentro desse princípio, vamos olhar a maquete, vamos olhar o modelo para vermos, né, a tradução da realidade. A realidade está em Apocalipse 21, mas o modelo está em Êxodo capítulo 25. Especificamente, irmãos, há vários detalhes, mas especificamente, até em razão do tempo, o Senhor me trouxe aqui um detalhe específico que comporia esse tabernáculo. Vamos ler Êxodo capítulo 25, a partir do verso 10. O que tem nesse tabernáculo? Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento. De 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Então aqui nós temos a figura da Arca da Aliança. É interessante, o ouro não faltava para esse povo, essa matéria-prima, para que eles pudessem fazer os utensílios deste tabernáculo, dessa casa, desse santuário, né? Estamos falando aqui do modelo do celestial. Por isso que entra aí a matéria-prima ouro. Ouro fala da natureza, da glória e da santidade de Deus. Agora aqui nós estamos pegando então figuras materiais, e a primeira é a arca, uma figura literal. De fato foi feita uma arca, né? Uma arca que era de madeira de acácia, que foi então coberta de ouro por dentro e por fora. E o que isso quer dizer, irmãos? Do que fala essa arca? Irmãos, essa arca fala de Cristo, da pessoa de Cristo. Mas como a pessoa de Cristo? Porque nós podemos ver Jesus sobre vários aspectos descritos na palavra. O homem, o rei, o servo, na verdade, o Deus encarnado. Então, essa arca fala de Jesus sobre qual aspecto? É interessante, porque a madeira de acácia é uma tradução da natureza humana, não uma natureza humana caída, mas simplesmente falando do que é humano. Então, se essa arca é de madeira de acácia, significa que existe o tema homem nessa arca. Mas ela não é composta só de madeira. A palavra diz que tanto pelo lado de fora, exteriormente, como interiormente, né, pelo lado de dentro da arca, havia o elemento ouro, natureza, santidade e glória de Deus. Então você percebe, irmãos, que aqui há uma fusão entre Cristo, o homem, e Cristo, o Deus. Essa é a arca da aliança. Então é aqui que nós estamos focando, nesse primeiro aspecto de Êxodo. A arca era de madeira de acácia, recoberta de ouro, tanto por dentro como por fora. Essa arca é uma tipificação da pessoa gloriosa de Cristo. Por isso nós estamos avançando com base no capítulo 21, 22 de Apocalipse. Não há necessidade de santuário, porque Deus é o santuário e o Cordeiro é o santuário. E nós estamos vendo aqui a figura da arca no santuário de Deus. Vamos avançar, vamos voltar em Êxodo 25. Fundirás, Êxodo 25, agora versículo 12. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Então, nessa arca, nos 4 cantos dela, haveriam argolas de ouro fundidas a ela. A gente vai estudar o significado dessas argolas daqui a pouco, mas é importante os irmãos observarem que aí aparece, e a ênfase é o número 4. Na Bíblia, o número 4, ele deve ser visto e lido da seguinte forma: 3 mais 1.
3 significa a natureza triuna de Deus. E o 1 aqui nesse significado, a união com o homem. 3 mais 1, 4. Ou seja, o Deus triuno unido ao homem. Mas, voltando aqui para o nosso texto, de Êxodo, capítulo 25, nós vimos então a figura dessas argolas. Qual era a utilidade delas? Veja aí o verso 13. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se retirarão dela. Então, essas argolas tinham uma serventia, ser suporte para que 2 varões fossem atravessados por elas, para que a arca pudesse ser transportada pelos levitas. Porque lembre-se, irmãos, que esse tabernáculo ele foi edificado no deserto, no caminho entre o Egito a Nova Canaã. Então o Senhor determinou que esse tabernáculo fosse feito e que esses utensílios fizessem parte desse tabernáculo. O deserto é uma representação do mundo, como nós temos visto hoje. Lá em Apocalipse 12, diz que aquela mulher que gerou o filho varão, ela foge para o deserto, porque ela está sendo perseguida pelo dragão. Então lhe são dadas asas como de águia, e ela foge para o deserto, né? E diz lá que na perseguição desse dragão, ele arrojou sua boca com a água para tentar consumir a mulher, mas a terra ajudou essa mulher. Então a figura do deserto é uma figura do mundo hoje. Então hoje, irmãos, nós somos libertos do império, né, das trevas, da escravidão do pecado, e nós estamos em marcha, como se nós estivéssemos indo para Canaã, mas a nossa Canaã é celestial, é uma figura da plenitude de Cristo. Por isso que a oração de Paulo em Efésios a minha oração é para que vocês tenham pleno conhecimento de Cristo, para que vocês atinjam a plenitude, a estatura da plenitude de Cristo, porque Canaã representa isso. Então a nossa marcha pelo deserto, ela serve para quê? Para que neste deserto Cristo possa ser formado em nós cada dia mais. E a arca faz parte desse trabalhar. O tabernáculo faz parte dessa realidade do deserto que nós temos atravessado hoje, até a nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como uma noiva, né? Então essa arca deveria ser transportada pelos levitas. Agora, irmãos, pense no seguinte: não era leve esse utensílio. Então os levitas pegavam em 4, eles colocavam esses varais nos seus ombros e transportavam essa arca pelo deserto. Imagine o seguinte, que se não houvesse uma coordenação nesse transporte, o que aconteceria? Essa arca poderia cair, né? Então imagine um levita mais alto. Nós temos lá o nosso irmão lá. O seu nome mesmo, irmão? Você é do fundo aí. Gomir, né? Nosso irmão Gomir, olha a altura dele. Aí nós vamos pegar aqui o Zaqueu. Imagina uma ponta do varão lá, o irmão Gomir, e na outra ponta o Zaqueu, né? Irmãos, o que ia ter que acontecer com o Gomir? O que ele ia ter que fazer? Ele ia ter que se abaixar, né, para ficar da altura do Zaqueu, para equilibrar aquela arca. Isso ia exigir dele uma força muito maior, um desgaste muito maior. E isso está relacionado, irmãos, ao testemunho da igreja. Hoje nós estávamos lendo algo acerca disso, em 1 Coríntios, né, quando diz que os irmãos devem suportar as perdas e os prejuízos, né, e negar a si mesmo, nesse aspecto do caminhar da igreja, trazendo testemunho consigo, significa, muitas vezes, nós darmos o suporte para o irmão. Porque se os irmãos não se coordenassem no transporte, no testemunho, o que iria acontecer? O testemunho não ficaria adequado, a arca ia ficar caindo, não é verdade? Os elementos estariam lá dentro, cairiam ao chão. Então esses varões iriam coordenar essa situação. Os levitas teriam que trabalhar em unidade.
em unidade. Essa é a palavra. Embora muitos, somos um só pão, diz a palavra. Nós somos um em Cristo Jesus. E esse aspecto da unidade que é traduzido aqui por esses varões, né, que serviam de transporte, é aquele aspecto que o Senhor fala em Efésios capítulo 4. Há um só Senhor, há um só Espírito, há uma só fé. E lá é dito que nós devemos nos esforçar por manter esta unidade, este vínculo, né? Esforçar implica o quê? Esse exemplo que eu dei aqui dos dois irmãos. Um cede aqui, outro cede ali, com um propósito apenas: o adequado testemunho, né? O adequado testemunho. Tinha como um chegar primeiro e o outro depois, irmãos? Com essa arca? Imagine, se o irmão lá de trás, não, eu vou correr, eu vou acelerar. O Zaqueu ia cair no chão, né? Todos tinham que chegar juntos, porque esta é a realidade da igreja. Não tem uma corrida em que um ganha e o outro perde. Não é uma Olimpíada aqui, né? Na vida da igreja, a palavra diz assim, que nós devemos dar suporte uns aos outros. Quando o irmão sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro se alegra, todos se regozijam com ele. Não há nenhuma evidência dentro do corpo, exceto o cabeça. Tanto é que aqueles membros que parecem ter muito menos honra, devem ser tratados com muito maior honra. Cuidar um dos outros, pastorear uns aos outros. Vocês estão vendo, irmãos? Não é a vida cristã não é uma carreira solo. Eu vou bem com Cristo aqui, a igreja que se vire. Não importa que eu estou bem. Não. A vida cristã é um cuidado mútuo, irmãos. É cada um desses levitas levando a arca juntos e se preocupando com o que está segurando o varão lá atrás, se ele está bem lá atrás, né? Se ele não está bem, abaixa um pouco para ele ficar mais aliviado. Olha aí, ó, né? O irmão maior, mais alto, um irmão, vamos colocar no sentido espiritual, mais maduro, abaixa para aquele irmão subir nas costas dele, para ele ter uma visão mais ampla, não é verdade? Então, essa é a realidade aqui desse transporte desses varões. Mas vamos avançar um pouco mais. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Vocês estão vendo? A arca fala de um testemunho. Irmãos, o que a igreja é segundo o Novo Testamento? Filipenses. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja, ela é a coluna e o baluarte da verdade. O que é coluna? É algo que dá sustentação. Em outras palavras, a igreja é o testemunho de Deus aqui na terra. Então, essa arca, porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, vamos trazer para o exemplo aqui. Essa arca era transportada pelos levitas. Nós somos a figura dos levitas. A arca, como eu disse, é uma figura de Cristo. Não é verdade? Então, onde quer que nós vamos, nós trazemos o quê? O testemunho de Cristo. Por isso que em Atos, os apóstolos, a palavra diz que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era essa doutrina dos apóstolos? Um pouco mais adiante, no livro de Atos, é dito que eles não cessavam de pregar Jesus Cristo. Paulo diz assim, a igreja de Corinto: senão a Cristo e este crucificado. Esse mesmo Paulo aos irmãos em Corinto disse assim: ninguém pode lançar um outro fundamento, o qual é Cristo Jesus. E cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Irmãos, o que nós estamos fazendo com este fundamento? Como nós estamos edificando? Isso é um ponto de reflexão sério para nós. Nós recebemos a salvação em Cristo, nós experimentamos a regeneração, e agora, como nós estamos edificando sobre esse fundamento? Temos sido coluna e baluarte da verdade? Ou, embora tenhamos recebido a vida do Senhor, nós não temos sido testemunhas do Senhor sobre essa terra, Então, porás na arca, verso 16, o testemunho que eu te darei. Agora veja que havia um outro elemento nessa arca. Veja o verso 17. Farás também um propiciatório de ouro puro,
de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Então havia uma outra peça nessa arca, muito importante, o propiciatório, a tampa da arca. Esse propiciatório, irmãos, era onde o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue do cordeiro sobre aquele propiciatório para remissão dos pecados do povo. Então esse propiciatório fala do quê? Da obra de Cristo. Se a arca fala da pessoa, o propiciatório fala da obra. E os dois eram postos juntos, unidos ali, e se tornavam uma só peça, um só móvel, se podemos dizer assim, que comporia aquele tabernáculo. Irmãos, com respeito ao propiciatório, o que mais nos chama a atenção, dentro do que nós estamos lendo aqui, é entendermos que você não pode separar a pessoa de Cristo da obra de Cristo. E ambas são o fundamento da Nova Jerusalém. Não haverá necessidade de santuário, pois Deus e o Cordeiro serão o seu santuário. Por que o Espírito de Deus sabiamente utilizou a expressão Cordeiro na Nova Jerusalém, ao invés de o Rei, ao invés de Jesus, ao invés de Messias? Ele utilizou a expressão Cordeiro. Porque a base da Nova Jerusalém é o sacrifício eterno de Cristo. Eu sugiro que os irmãos leiam o livro de Hebreus, porque lá vai falar desse sacerdócio eterno, dizendo que a lei era fundamentada no sangue de bodes, de cordeiros. Mas a nova aliança, a antiga aliança tinha essa base. A nova aliança, perfeita, eterna, era fundamentada no sangue de Cristo. Por isso que Apocalipse 19 diz que aquele cavaleiro celestial montado no seu cavalo branco, ele tinha um manto salpicado de sangue, o sangue de Cristo, conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. É o frescor para Deus até a Nova Jerusalém. E esse propiciatório, onde o sangue do cordeiro era aspergido, era uma só peça com a arca. Veja aí que interessante sobre a moldura, Deixa eu ver aqui. Verso 11, quando vai falar da arca, diz que nela havia uma bordadura, de ouro puro cobrirás, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Então você tem a arca e você tem uma bordadura, que significava o quê? O encaixe para aquela tampa com o propiciatório. Então essa bordadura em torno da arca é o que fixava o propiciatório na arca, esse encaixe perfeito entre os dois. E isso para nós é muito relevante. Se você pensar que por toda a eternidade, quando contemplarmos o Senhor, quando contemplarmos a sua pessoa santa, bendita e maravilhosa, vamos contemplar também a obra que Ele realizou. Em primeiro momento, irmãos, a obra que Cristo realizou não foi para a nossa salvação. Porque se nós olharmos em Êxodo, quando o povo foi liberto do Egito, diz que haveria necessidade
de um cordeiro ser imolado, a última praga, o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais das portas. E então aquela praga passaria por toda a terra do Egito, e nas casas que tivesse aquele sangue no umbral da porta, a praga não entraria, não haveria morte ali. Só que pensem, irmãos, o umbral da porta para o lado de fora. Então o sangue é para Deus, o sangue do cordeiro, não é para nós, porque as pessoas estavam dentro da casa, comendo ali do cordeiro, né, daquele animal que foi preparado segundo as instruções de Deus. Eles estavam ali comendo aquele cordeiro, né, porque isso é uma figura do quê? Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Eu sou o pão, o verdadeiro maná que foi enviado da parte de Deus, né? Então nós devemos nos alimentar. Quem de mim não se alimenta, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então o povo estava ali dentro comendo a carne do cordeiro, e o sangue estava passado pelo lado de fora, que era para a satisfação do nosso Deus, né? Então é muito importante essa questão da bordadura e esse propiciatório com esse sangue compondo esse santuário, como uma figura, como um modelo da Nova Jerusalém. Agora, para nós encerrarmos, é importante dizermos, irmãos, que este móvel, ele trazia consigo o testemunho. E que testemunho era esse? Ali diz que havia o cajado de Arão que floresceu. Ali diz que foi colocado dentro da arca o cajado de Arão que floresceu, né? Foi colocado o maná que Deus concedeu ao povo no deserto, e que foi colocado as tábuas da aliança. Então você tem esses três elementos dentro da arca. Isso também é muito belo, porque o cajado de Arão que floresceu fala do poder vivificador do nosso Senhor. Então ele mesmo diz lá no Evangelho de João, né? O meu Pai concedeu a mim dar vida, né? Então o poder vivificador de Cristo. Mas ali também você tem o maná, dizendo que o nosso Senhor é o nosso alimento. Como eu disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então você tinha o maná, você tinha o cajado de Arão, e você tinha as tábuas da lei, ou seja, a palavra do Senhor, né? Como eu acabei de dizer aqui, o Senhor, ele não é só o nosso alimento, mas ele é a expressão exata do ser de Deus. Você quer conhecer o Deus Santo, Deus Eterno? Você vai olhar e conhecer a pessoa de Cristo, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que o Senhor quis anunciar, ele o fez por meio do seu Filho. Na antiga dispensação, o Espírito de Deus vinha sobre os profetas e falava o que tinha que falar e se retirava. Era algo provisório. Mas na nova aliança, ele nos fala por meio do seu Filho, o seu Espírito em nós, né? De forma definitiva, de forma eterna. Então, por isso que a lei estava lá. É interessante, irmãos, porque a palavra diz que o Senhor Jesus não veio para descumprir a lei. Isso é um engano. Jesus revogou a lei de Moisés. Não, ele cumpriu inteiramente a lei dada por Deus a Moisés para que fosse transmitida ao povo. Ele não veio distorcê-la, não, ele veio para cumpri-la. E ele é o cumprimento integral da lei. Você quer obedecer à lei? A lei não é mais a nosso alvo, porque agora nós temos Cristo. Mas você quer obedecer à lei? Que Cristo cresça, que nós diminuamos. Haverá um pleno cumprimento da lei, né? Nesse aspecto. Então, eu vou encerrar por aqui, só amarrando. Essa arca faz parte da Nova Jerusalém, mas não agora como um móvel, um utensílio, mas como a própria pessoa e obra de Cristo, sendo o fundamento, sendo a estrutura dessa nova cidade, sendo a coluna, né, como nós vemos. Amém, irmãos? O Senhor nos ajude.